Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre a Operação Overlord, que foi o desembarque dos aliados nas praias da Normandia no dia D, 6 de junho de 1944. Eu tive o prazer de fazer uma viagem para a Normandia, na França, esse ano e poder conhecer e pude conhecer pessoalmente esses locais e foi realmente uma experiência incrível e inesquecível. E queria falar um pouco sobre é, esse evento, né? Então vamos lá. Imagina a seguinte cena: ainda está completamente escuro, o mar está gelado, o vento batendo forte e milhares de soldados estão espremidos dentro de barcos metálicos, balançando sem parar. Cada um deles sabe que quando a rampa daquele barco descer, a vida pode mudar em segundos. É 6 de junho de 1944 e eles estão prestes a participar da maior operação anfíbia da história, o Dia D. E o mais impressionante é que nada naquele dia estava garantido. Na verdade, tudo podia dar errado. Antes de qualquer tiro ser disparado, o maior inimigo era o clima. A invasão tinha sido planejada com meses de antecedência, sincronizada com o relógio, marés, luas, horário do amanhecer, posição das defesas alemãs, mas, nos dias anteriores, uma tempestade enorme tomou conta do Canal da Mancha, as ondas estavam absurdas, o vento parecia que rasgava a pele e a visibilidade era quase zero. Muitos generais queriam cancelar. Só que adiar significava perder o fator surpresa e jogar no lixo toda a estrutura montada. A decisão ficou nas mãos do general Dwight Eisenhower, que depois virou presidente dos Estados Unidos e que era o líder supremo das forças aliadas na Segunda Guerra. E, depois de ouvir a previsão de que haveria uma pequena janela de melhoria no tempo, ele tomou uma das decisões mais difíceis da Segunda Guerra: autorizar a invasão. Foi um chute calculado, daqueles que mudam a história. Agora pensa na escala. Estamos falando de mais de 150 mil soldados, quase 7 mil embarcações, aviões cruzando o céu a todo instante, paraquedista caindo atrás das linhas inimigas. É quase impossível imaginar a logística. Cada homem levava equipamento, munição, comida, tudo contado para sobreviver horas críticas. E sim, muitos iam carregando cartas, fotos e objetos pessoais como se fossem amuletos. Vale lembrar que a 101ª e a 83ª ou 82ª divisões aerotransportadas saltaram atrás das linhas inimigas antes do amanhecer para tentar fazer ali uma sabotagem nos alemães para atrapalhar, né, as defesas alemãs, mas quando elas saltaram, elas se perderam e mesmo assim elas formaram pequenos grupos de tática de guerrilha para fazer essa forma de resistência, digamos assim, né, de tática de guerrilha e que deu super certo. E no filme O Resgate do Soldado Ryan, o Soldado Ryan era de uma dessas duas divisões, eu não lembro qual. Se chamava All Americans e a outra é Screaming Eagles. Eu acho que a 101ª é a All Americans. Acho que o Soldado Ryan era da 101ª Divisão Aerotransportada, salvo engano. O alvo era a Normandia, no norte da França, e não era qualquer praia. Os alemães tinham construído um sistema de defesa gigantesco chamado Muralha do Atlântico. Eram bancas de concreto, minas enterradas, metralhadoras posicionadas para cruzar fogo, arame farpado, obstáculos antitanque. Os nazistas estavam esperando uma invasão, só não sabiam onde. E aí entra um detalhe genial da operação: a desinformação. Antes do dia D, os aliados criaram toda uma operação de engano para fazer Hitler pensar que a invasão viria em outra região, chamada Pas-de-Calais. Criaram até exércitos falsos, tanques infláveis, mensagens de rádios inventadas, e isso tudo ajudou muito porque dividiu as tropas alemãs. Voltando ao amanhecer do dia 6, as primeiras tropas chegaram às praias com o mar ainda agitado. Cada uma das 5 praias tinha um codinome: Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword. Algumas tiveram resistência mais leve e outras mais pesadas, mas uma delas virou o símbolo do horror e da coragem humana: a praia de Omaha. Omaha e Utah foram as praias americanas,
Gold Sword, as praias britânicas, e Juno, a praia canadense. Omaha foi infernal. As metralhadoras alemãs estavam posicionadas de forma perfeita para atingir quem desembarcasse. Quando as rampas dos barcos baixavam, muitos soldados eram atingidos ainda dentro da água. Várias embarcações naufragaram antes mesmo de chegar. A areia virou uma mistura de fumaça, gritos, explosões e caos, além dos corpos mortos, né? E mesmo assim, avançaram, metro por metro, corpo a corpo. Gente cavando trincheira com as mãos para fugir do fogo inimigo, e dentre muitas outras situações que aquelas pessoas viveram ali. Só que aos poucos a maré começou a virar, literalmente. O nível da água subiu, os obstáculos alemães ficaram parcialmente encobertos e as tropas conseguiram se reorganizar. Grupos pequenos foram encontrando rotas alternativas, destruindo pontos fortificados, abrindo espaço para quem vinha atrás. A vitória em Omaha não saiu porque alguém gritou avança. Ela saiu porque centenas de soldados isolados decidiram não recuar. Enquanto isso, mais ao interior, paraquedistas que tinham saltado horas antes estavam espalhados em áreas completamente erradas. Foi a história que eu contei das divisões aerotransportadas e os saltos que deram errado. Muitos caíram longe das zonas planejadas, mas mesmo assim eles foram extremamente importantes. Cortaram comunicações alemãs, destruíram pontes, atrapalharam reforços. A operação inteira só funcionou porque cada parte cumpriu algum papel, mesmo quando nada aconteceu como planejado. E é justamente isso que torna o dia D tão fascinante. Nunca foi um plano perfeito. Na verdade, foi um plano que quase desmoronou várias vezes antes de dar certo. A operação dependia de clima, sorte, improviso e, acima de tudo, coragem. Coragem de quem pisou naquela água gelada, de quem enfrentou bunkers de concreto, de quem caiu do céu sem saber onde estava. Mas apesar do custo humano gigantesco, o dia D mudou o rumo da guerra. Foi o começo do fim da ocupação nazista na Europa Ocidental. Uma brecha aberta a sangue e suor que permitiu a libertação da França e, meses depois, a derrota definitiva da Alemanha nazista. Quando olhamos para trás, é fácil ver números: 100 mil, 150 mil, 6 mil barcos, 1.000 aviões, mas o dia D não é só sobre números, é sobre pessoas. Gente jovem, gente com medo, gente que talvez quisesse estar em outro lugar, talvez não, com certeza queria estar em outro lugar, mas foi. E por ter ido, o mundo tomou um novo caminho. Então, quando falamos do dia D, não é apenas sobre estratégia militar, é sobre escolha coletiva, gigantesca, de enfrentar uma ameaça que dominava metade da Europa, mais da metade, na verdade. É sobre um dia em que milhares de histórias individuais se juntaram em um único momento que mudou tudo. É sobre lembrar que aquelas praias, hoje tão tranquilas, que eu fui lá conhecer, tive o prazer e o privilégio de ir lá conhecer, já foram cenários de alguns dos momentos mais decisivos da história humana. E isso é muito verdade, né? Porque ali começou a retomada da Europa continental, que a Europa estava completamente ocupada, menos a Inglaterra, que é uma ilha, né? É um país insular. Então a Europa continental, sem ser a Inglaterra, que é um país insular, estava completamente ocupada pela Alemanha, enquanto ocorria o fronte oriental, né? Que era o conflito com a Rússia. Então, o dia D realmente foi um dos eventos, assim como a Batalha de Stalingrado, mais importantes da Segunda Guerra Mundial, a meu ver. A Ofensiva das Ardenas, o dia D, a Batalha de Stalingrado, são muitos eventos assim. No início, Dunkerque, né, que os ingleses conseguiram escapar com a ajuda dos civis. São muitos eventos interessantes, pontuais, que vale a pena conversar sobre cada um deles. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção e até a próxima.